CNN 360 de volta para repercutir e aprofundar a análise dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foram divulgados nesta quinta-feira. Houve uma redução das mortes violentas intencionais na comparação entre 2023 e 2022, uma queda de 3,4%, Débora. E quem vai se juntar a nós para a gente poder trazer mais informações e entender melhor esses dados é a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Samira, muito boa tarde, sempre um prazer te receber aqui na tela da CNN. Queria te ouvir um pouco sobre esta tendência que vem se repetindo nos últimos anos de queda no número geral das mortes violentas intencionais do MVI, esse indicador criado pelo Fórum, mas alguns dados chamam a atenção nos estados em que ainda há uma alta dessas mortes violências intencionais. Chamaram a atenção, inevitavelmente, dois estados. Queria que você abordasse esses dois estados, porque eles ajudam a entender as duas dinâmicas principais que levam ao aumento dos homicídios. O que aconteceu com o estado do Amapá, que se tornou tão expressivo, e o que tem acontecido nos últimos anos com o estado da Bahia, que também tem liderado não só o ranking dos estados, mas também das cidades mais violentas. Boa tarde mais uma vez, Samira. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora, todos que estão nos acompanhando. De fato, o Brasil tem sido capaz de reduzir a violência letal. Essa é a boa notícia que o anuário traz hoje, uma redução de 3,4% na taxa de mortalidade em 2023. Esses números vêm caindo desde 2018, mas como você mesmo disse, Yuri, apesar da boa notícia e desses resultados que vêm se consolidando ao longo dos últimos anos, a gente ainda convive com uma taxa de violência letal que é muito heterogênea. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo com uma taxa de mortes violentas ali da ordem de 7 por grupo de 100 mil habitantes, a gente está falando que no Amapá essa taxa é quase 10 vezes superior, chega a 69. Então, acho que esse é um primeiro desafio quando a gente está falando do Brasil, né? Como a violência se distribui de forma muito desigual e hoje, Norte e Nordeste, com taxas de violência letal muito mais elevadas que a média nacional. E aí, você tem toda a razão quando traz os exemplos de Amapá e Bahia, porque me parece que Amapá e Bahia e algumas cidades desses estados, né, Santana, no Amapá, que foi a cidade mais violenta do país no ano passado, Jequié, que foi a cidade mais violenta do país em 2022, caiu para a terceira posição em 2023, mas segue ali com uma alta letalidade provocada pela polícia, Jequié na Bahia, são cidades que convivem por um lado, com uma dinâmica extremamente cruel de disputas da criminalidade organizada. Então, são normalmente facções locais que se aliam às duas principais facções que a gente tem no Brasil hoje, Comando Vermelho e PCC. Eu acho que é importante a gente nomear, porque a gente precisa lembrar que são facções que foram criadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em grande medida, a expansão desses grupos criminosos para o Brasil todo decorre também da incompetência, né, da nossa política nos últimos 30 anos de enfrentar a criminalidade organizada, e esses grupos que dominam o tráfico nacional se aliam com gangues locais, com grupos locais, gerando guerras e conflitos. Mas qual que é o resultado disso? Muitas vezes o próprio Estado acaba produzindo muita violência, tentando enfrentar o crime. Então, são muitas mortes que vão sendo geradas num rastro de sangue que está sendo muito difícil de conter no Norte e no Nordeste. Samira, Débora Bergamasco falando contigo aqui diretamente de Brasília. E eu queria abordar contigo a questão da violência contra a mulher. A gente trouxe aqui o aumento de 6,5% nos registros de estupros, né? E os dados nos mostram o quanto as mulheres e as meninas, especialmente negras, são vítimas e são vítimas dentro de casa em sua maioria, né? Como a senhora avalia, né, esses tristes dados? Olha, Débora, eu sempre fico um tanto quanto incomodada, né, quando a gente faz essa divulgação e traz esses dados, e eu falo incomodada porque
Me parece que eu me sinto um pouco como mensageira do apocalipse, né? A gente está falando de mais de 80 mil estupros, a gente está falando que as vítimas têm no máximo 13 anos, que são meninas negras, né? A gente tem ali um tanto de meninos também, mas 88% das vítimas são do sexo feminino, que estão sendo estupradas dentro de casa, no lar, né? Por pais, padrastos, por tios, primos, avós. E a gente tem uma certa desconexão da política nacional com o que está acontecendo na casa das pessoas, né? Então, por isso que eu falo desse meu incômodo. A gente mostrou que o estupro cresce quase que ininterruptamente desde 2011 no Brasil. Então, todo ano a gente está mostrando mais vítimas de uma violência que é extremamente cruel e que dificilmente a vítima consegue de fato se recuperar, porque é algo que traz, né, efeitos deletérios para o resto da vida, traumas que muitas vezes são muito difíceis de superar. E a gente tem um Congresso que estava, né, há poucos dias mais preocupado em criminalizar meninas e mulheres que fizessem uma interrupção do aborto após a 22ª semana, e pouquíssimos preocupados em acolher essas milhares de crianças que estão sofrendo violência sexual. Então, eu diria que essa é a frustração, para além de um crescimento tão acentuado dessa violência, a desconexão do mundo político com a realidade dos fatos e com o que a população precisa, né? Que é a política de pública para proteção dessas meninas, dessas crianças. Samira, deixa eu trazer a Luísa Martins para também participar desta entrevista e te fazer uma pergunta. Luísa Martins, Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, te ouve. Samira, muito obrigada pela entrevista. Luísa Martins aqui falando com você. Eu queria abordar um pouco a questão da letalidade policial. O anuário mostra que em 10 anos a letalidade policial teve um aumento de 189%. Eu queria saber a que isso se deve. A gente vê isso mais evidente até no Rio de Janeiro, onde já há, inclusive, pedidos de federalização desse caso, né, por incompetência ali das autoridades locais. Queria saber como vocês veem esse diagnóstico e que políticas públicas esses dados podem embasar para resolver esse problema. Ótima pergunta. Eu acho que a discussão sobre o controle do uso da força das polícias ela é central para o Brasil. Infelizmente, a gente assiste esse crescimento tão acentuado na última década. Parte desse crescimento decorre, na prática, da possibilidade da gente conseguir, de fato, acompanhar esses números. Então, antes não existiam estatísticas, então polícias que não tinham como rotina registrar e computar esses casos passam a ser computados. Mas a gente tem também um crescimento da violência provocada pela polícia, dessa letalidade policial em vários estados. A Bahia, eu acho que é o melhor exemplo disso, é algo que especialmente ao longo dos últimos 8 anos se acentuou, né? O ano passado foram mais de 1.700 mortes provocadas pela polícia baiana, de um total de mais de 6 mil no Brasil, ou seja, quase 30% só ali. Historicamente é um problema que a gente discutiu bastante, né? Quem mora nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, esse é um debate mais antigo, mas hoje a gente percebe que estados como Sergipe, Goiás, Amapá, Bahia têm sofrido com uma alta letalidade provocada pelas polícias. Rio de Janeiro e São Paulo, por sua vez, Rio de Janeiro teve um crescimento, teve uma redução, uma redução no último ano, por conta da DPF 635, né, aquela decisão da Suprema Corte que determina a criação de um plano de redução da letalidade policial. Infelizmente, em São Paulo, no ano passado, essa letalidade voltou a crescer. Vamos lembrar que São Paulo conseguiu reduzir bastante a letalidade provocada pela polícia a partir de meados de 2020, quando o Dória ainda era o governador, com a implementação das câmeras corporais. Hoje, as câmeras, né, o Tarcísio, o atual governador do estado de São Paulo, criticou muito a política de câmeras durante a campanha. Quando ele assumiu o governo do estado, ele tinha ali essa vontade, ou sinalizava a vontade de acabar com o programa, não conseguiu, e agora está em andamento uma nova licitação para substituição das câmeras corporais em São Paulo, que deve definitivamente acabar com o programa, porque a redução da letalidade da Polícia Militar em São Paulo decorre do fato de que as câmeras corporais aqui gravam ininterruptamente. E com a nova licitação, elas serão substituídas por câmeras que dependem do acionamento do policial. Isso mostra também uma certa desconexão
com o contexto nacional, quando, né, a gente está discutindo a necessidade de fazer o controle do uso da força da polícia, o Estado de São Paulo está afrouxando esses mecanismos.